Olá, gente, boa tarde. Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, nossa quarentena, nossa quinta aula. Hoje é aula de física. Vamos estar retornando, falar sobre forças ainda. Vamos aprofundar alguns conceitos. Bora lá. Bom, o primeiro conceito que vocês têm que ter em mente é que força é uma grandeza vetorial, tá? O que isso quer dizer? Ela é vetorial porque ela tem uma direção e um sentido, tá? Toda vez que vocês ouvirem essa palavra vetor, significa porque tem uma direção e um sentido. Por exemplo, um jogador chutando uma bola de futebol, né? Ele joga, a intenção dele é fazer o gol. Então, ele chuta na direção e no sentido do gol. A gente representa a força com um Fzinho, um Fzão, um F maiúsculo, com uma setinha em cima. Toda vez que essa seta aparecer em cima de uma letra, significa que é uma grandeza vetorial. E a unidade que a gente usa para medir a intensidade da força é o Newton, tá? Cujo símbolo é um N maiúsculo. Nós temos vários tipos de forças e nós vamos ver como é que elas se comportam em algumas situações. Por exemplo, forças com a mesma direção. Quando duas forças são exercidas na mesma direção e no mesmo sentido, seus efeitos se somam. Imagina uma situação duas pessoas empurrando um carro, né, na mesma direção e no mesmo sentido. Então, a força resultante é a força das duas pessoas. Imagina que se uma pessoa faz uma força de 50 newtons e a outra também faz uma força também de 50 newtons, a força resultante é o somatório das duas, né? 50 mais 50, 100 newtons, ok? Imagina agora essa situação. A gente tem dois meninos, né, puxando um carrinho de compras de supermercado, cada um puxando para uma direção, certo? A força resultante aqui, ela vai ser a subtração, né, das forças que eles estão fazendo. Porque se eu puxo 45 de um lado e o outro puxa 40 para um outro lado, a força resultante, né, é a subtração, é o 45 menos 40, que daria, no caso aqui, 5 newtons. Bom, essa situação aqui é quando eu tenho forças em direções diferentes, né? Percebe só, tem duas pessoas puxando, né, um barco em posições diferentes e eles acabam formando um ângulo de 90 graus. Sendo assim, a resultante da força aqui a gente usa pela regra do paralelogramo, é uma coisa que vocês vão ver no nono ano, mas que a gente consegue achar a força fazendo o vetor, né, entre essas duas forças. Vamos acompanhar no próximo slide para ver como é que fica. Vamos lá, como eu disse para vocês, olha só, era uma força de 30 puxando para um lado, uma força de 40 puxando para o outro. Formou um ângulo de 90 graus. E aí, pela regra do paralelogramo, essa setinha que está em vermelho vai ser a minha força resultante. E a gente vai acabar fazendo o cálculo dela através de Pitágoras. Então, quando eu tiver forças em direções diferentes, né, formando esse ângulo de 90 graus, sendo perpendiculares, eu calculo a minha força resultante ao quadrado é igual ao somatório da força 1 ao quadrado mais da força 2 ao quadrado. Bom, crianças, a gente finaliza aqui a aula 5, né? Façam os exercícios da lista. Na próxima aula 6, a gente vai ver as aplicações das leis de Newton, tá?
Fiquem com Deus, fiquem em casa e se cuidem.